Olá pessoal, meu nome é João Agra, especialista em Finanças e Controladoria, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN na área de Engenharia Econômica, e vamos continuar agora o nosso segundo vídeo da série de 3 vídeos que fala da importância da transformação de taxas na matemática financeira e na seleção de investimentos. Vamos recapitular o que a gente viu na aula anterior. Vimos o conceito de taxas nominais e efetivas e a utilização do conceito de taxas proporcionais e equivalentes. Nesse segundo vídeo, nós vamos aprender juntos como aplicar essa transformação de taxas em um exemplo prático real. Pessoal, como vocês podem ver no exemplo aí de vocês, os dados da questão do nosso estudo de caso, das 5 opções de alternativa para esse investidor a partir de 2023, tá? Dados complementares, uma inflação de 7,5% ao ano, baseado no índice IPCA brasileiro. Selic meta, 13,75% ao ano, da data de 11 de novembro de 22. A Selic over menos 0,10 da Selic meta. E nós estamos analisando esse investimento no horizonte anual, em 10 anos. Primeira opção, manter o dinheiro na poupança. A poupança, como vocês podem ver aí, rentabiliza 70% da Selic over. Isso vai nos dar uma rentabilidade anual de aproximadamente 9,56% ao ano. E como vocês podem ver aí, ó, capitalização anual. Revisitando o conceito de taxas efetivas. Se eu tenho uma taxa que está no mesmo período da capitalização, ela é uma taxa efetiva. Então esta taxa aqui já está pronta para ser comparada com as demais opções. Na segunda opção, vocês podem colocar o capital aplicado no tesouro pré-fixado. E aí esse tesouro pré-fixado já não foi dado como oportunidade numa aplicação de 12% ao ano com capitalização anual. Mais uma vez, o período da taxa coincide com o período da capitalização. Então nós temos uma taxa efetiva de 12% ao ano e esta taxa, assim como a poupança, já pode ser comparada com as demais alternativas. Por quê? Porque foi estabelecido que a nossa análise vai ser no horizonte anual. Lembrando a vocês que para uma premissa básica é que a taxa, como essas duas primeiras opções, e o número de períodos tem que estar na mesma unidade temporal, nesse caso em anos. Na nossa terceira opção nós vamos ter o Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic nos foi apresentado essa proposta com a rentabilidade de 5,75% ao semestre com capitalização anual. Observem bem, pessoal, que a taxa está no horizonte semestral e a capitalização anual. Nesse caso, nós não teremos uma taxa efetiva, nós teremos uma taxa nominal. Taxas nominais, elas não refletem o que de fato vai ser pago ou recebido. Quando acontecer isso, vocês vão precisar fazer uma transformação de taxa. Que tipo de transformação? Transformar uma taxa nominal em taxa efetiva. Esse tipo de transformação se dá como base pelo conceito que vocês viram na aula anterior de taxas proporcionais. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Transformar a nossa taxa de semestre para o horizonte da capitalização, para ano. Como nós sabemos, um ano tem 2 semestres. E eu estou saindo de uma taxa de menor amplitude temporal, semestre, para uma taxa de maior amplitude temporal, anual. Quando isso acontecer, vimos na aula anterior que utilizamos o operador da multiplicação. Então eu vou pegar minha taxa semestral e vou multiplicar por 2, porque, mais uma vez, um ano tem 2 semestres. E aí nós vamos obter uma taxa de 11,5% ao ano com capitalização anual. Esta taxa, sim, uma taxa efetiva, certo? E como estamos trabalhando com horizonte em anos, estamos prontos para comparar a rentabilidade desta taxa, desta rentabilidade anual do Tesouro Selic, com as que foram vistas anteriormente, o Tesouro Pré-fixado e a poupança. Agora nós vamos ver as próximas duas opções. Dando continuidade, vamos aqui à opção 4, tá? CDB, Certificado de Depósito Bancário, tá, pessoal? A taxa que foi nos apresentada foi de 1,05% ao mês com capitalização mensal. Observe que, mais uma vez, nós precisamos analisar primeiro. Esta taxa é uma taxa nominal ou efetiva? Vamos lá? Nós temos uma taxa mensal com capitalização mensal. Sim, temos uma taxa efetiva. E aí vai surgir uma segunda pergunta, uma segunda indagação. Por que não aplicar esta taxa para comparar com as alternativas anteriores? Vamos lembrar que no nosso problema inicial, o investidor parametrizou a sua análise de investimento a partir de 2023 no horizonte temporal anual. Então, neste caso, nós temos sim uma taxa efetiva, porém no horizonte de tempo que não nos satisfaz. Quando acontecer isso,
Nós temos uma taxa efetiva, vamos fazer o segundo passo. Temos uma taxa efetiva, mas o horizonte de tempo na qual ela nos se apresenta não nos satisfaz. Então eu vou transformar uma taxa efetiva em uma outra taxa efetiva que sim nos satisfará no ponto de vista temporal. Nesse caso, nós precisamos de uma taxa anual, uma vez que o investimento, mais uma vez, foi parametrizado para 10 anos. Então, baseado no conceito que nós vimos na aula anterior de taxas equivalentes, eu preciso de duas taxas que reproduzam o mesmo montante, o mesmo resultado. Então, o comparativo se dá através dos fatores de capitalização em regime composto. Então, 1 mais a taxa que nós queremos, uma taxa anual, vai ser igual a 1 mais a taxa que nós temos, 1,05% ao mês. E a equivalência temporal se dá nos expoentes, 1 ano, 12 meses. Ao resolver este cálculo, nós vamos obter aqui uma rentabilidade de 13,35% ao ano com capitalização anual. Ou seja, teremos sim uma taxa efetiva no horizonte em que precisamos para ajudar o investidor, no horizonte anual. Tá? E em seguida, o quinto e última opção de investimento, a LCI, letra de crédito imobiliário, tá? Uma taxa também mensal, 1,02% ao mês, todavia, com capitalização semestral. Observem que temos a taxa em um horizonte mensal e a capitalização em um horizonte semestral. Esta taxa é uma taxa, como vimos na aula anterior, classificada como nominal. E vimos também que este tipo de taxa não reflete a realidade do que será pago, desembolsado ou recebido pela outra parte. Logo, precisaremos do primeiro passo, transformar esta taxa nominal em uma taxa efetiva. Como a capitalização está em semestre, obteremos uma taxa semestral. Lembrando a vocês que um semestre tem 6 meses. Logo, como eu estou saindo do horizonte temporal de menor amplitude para um de maior amplitude, o meu operador matemático vai ser a multiplicação e por 6 porque, mais uma vez, um semestre tem 6 meses. Ao executar este cálculo, vocês obterão 6,12% ao semestre com capitalização mestral. Beleza, uma taxa efetiva. Mas o nosso investidor, relembrando o que aconteceu no exemplo anterior, ele está se preparando para fazer uma análise para os próximos 10 anos no horizonte anual. Então, sim, eu tenho uma taxa efetiva, todavia não me satisfaz por quê? Porque, ó, lembrando aqui nesse quadradinho aqui, ó, nós temos uma taxa que tem que ser em anos. Tá? E aí vamos revisitar o segundo passo, onde nós temos essa taxa efetiva em semestre, mas não nos satisfaz, e aí eu preciso obter uma outra taxa efetiva em anos por este motivo anteriormente apresentado. Então eu vou utilizar o conceito de taxas equivalentes. 1 mais a taxa que nós queremos, ano, igual a 1 mais a taxa que nós temos, 6,12% ao semestre. E aí a equivalência se dá nos expoentes, 1 ano, 2 semestres, vamos obter 12,61% ao ano com capitalização anual. Agora sim, aprendendo a transformação das taxas, aprendendo após a primeira aula os conceitos de taxa proporcional, taxa equivalente em regime simples e composto, suas aplicações e, como foi visto nos exemplos, para transformação de taxas nominais em efetivas ou efetiva em uma outra efetiva no horizonte que se deseja, agora sim podemos fazer a nossa primeira análise. Qual é a melhor alternativa para esse investidor? Pessoal, após fazer todas as análises e devidas transformações, né, uma vez conhecendo os conceitos de taxas nominais e efetivas, transformamos as taxas e adaptamos para o horizonte que o investidor deseja fazer análise das opções de investimento, do ponto de vista anual. Agora sim nós temos condições de dizer qual é a melhor das alternativas. Aqui nós temos um quadro comparativo com as 5 opções: poupança, tesouro prefixado, tesouro Selic, CDB e LCI, tá certo? E observe, o investidor ele busca ter uma rentabilidade cada vez maior, ganhar mais. Então, para nós, a melhor alternativa vai ser aquela que trouxer a maior rentabilidade. Nesse comparativo aqui das rentabilidades anuais das 5 alternativas, aquela que nos satisfaz como melhor rentabilidade é a alternativa 4, né, o certificado de depósito bancário, o CDB. Então, se nós fôssemos hoje, do ponto de vista que aprendemos nas 2 aulas de hoje até então, dizer para o investidor qual é a melhor opção seria essa. Mas aí eu pergunto para vocês, nós consideramos efeitos de imposto de renda? Consideramos efeitos de inflação? Será que alteraria o resultado da melhor alternativa ao considerarmos esses efeitos? Pronto para a próxima aula? Então vamos embora, vamos aprender juntos. Até a próxima.